busca dele, na verdade, que é a busca do budismo como um modo geral, é da libertação através de certas práticas, da libertação do seu corpo e da sua mente. Por quê? O que é interessante? O budismo, ele surgiu na Índia, tá? Ele não surgiu ali na China, nem no Japão, como eu mesmo imaginava que fosse assim. Ele surgiu na Índia e o objetivo dele da pessoa que pratica o budismo, isso de todas as pessoas, é encontrar a iluminação. O objetivo é você ser um ser iluminado. E para você chegar no nirvana, que é esse estágio supremo de plenitude, de paz e de iluminação, você tem que fazer determinadas práticas, tá? Tem algumas práticas que eles determinam que você deve fazer para você chegar nesse estado completo de iluminação, que na verdade é um estado que você não se importa mais com as coisas, é como se você não se importasse mais, porque você já atingiu esse estado completo de iluminação. E esse objetivo, o objetivo do budismo, que é atingir o nirvana, ele tem vários passos a serem seguidos. E os seus adeptos, eles seguem esses passos. Dentre esses passos existe a meditação, que é algo que a gente escuta direto, né? Sempre tem alguém que medita, que fala que medita, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Mas só que existem outras diferentes práticas. Lembrando que o budismo surgiu na Índia, então o budismo ele tem uma forte conexão com o hinduísmo. O hinduísmo, eu acho que eu e tantas pessoas, até vocês aí podem me falar, eu tive contato com o hinduísmo e ele se popularizou no Brasil através daquela novela O Caminho das Índias, né? Que ele falava, as pessoas contavam a história do hinduísmo e lá falava das castas, que as pessoas meditavam. Tem muitos aqueles hindus que ficam à beira do rio Ganges, e eles ficam lá sem comer por diversos dias, sentados numa posição, vestidos de sei lá, panos de saco, enfim. Então, lembrando que o budismo veio daí. Então, muitos budistas, além de meditarem, eles acreditam no quê? Que eles não devem pedir nada para os outros. Por quê? Quando eles estão nesse objetivo de chegar no parinirvana, que eles chamam, gente, é mais popularmente conhecido como nirvana, mas eles chamam de parinirvana, ele fala o seguinte: não vou mais ouvir a banda Nirvana, quem falou? O pastor. Então, pastor, já está aprendendo o que é o Nirvana. Então, quando eles querem atingir esse parinirvana, eles acreditam que eles não devam comer ou beber algo que não lhes seja oferecido, eles não podem pedir. Isso é uma linha do budismo, mas para vocês entenderem como que eles fazem para atingir o nirvana. São vários passos que a gente vai ver mais para frente. Alguns fazem isso. Então, a gente vai entender que eles querem atingir o nirvana, tá? Que é esse estado de iluminação suprema. Bom, o Buda, ele era um cara lá da Índia, a gente vai ver isso no vídeo que eu vou passar para vocês. Ele era um príncipe da Índia, que um dia ele falou assim: olha, eu não aceito mais tudo que eu estou vivendo, eu acho que tudo que eu estou vivendo é muito passageiro, é muito fugaz, assim, eu quero entender qual é o sentido da humanidade. Aí ele para e começa a buscar isso dentro dele, buscar esse que ele denominou de nirvana, e ele passa, a partir daí, quando ele realmente atinge a iluminação, que ele acreditou que ele atingiu a iluminação, ele passa 40 anos da vida dele percorrendo a Índia e falando aos seus seguidores, porque ele começa a ter muitos seguidores. E ao longo da sua vida, ele passou mais de 84 mil ensinamentos. E esses ensinamentos, eles foram transformados em sutras, que são regrinhas básicas, são regras, então eles são cerca de 84 mil regras a respeito de como os budistas devem se portar. E essas regras, elas foram divididas em livros, cada livro tem uma função e tem um objetivo, e que os seus discípulos foram escrevendo. Então, um pouco escreveu um pouco, outro pouco escreveu e tal. E esses ensinamentos, a partir da sua morte, foram passados
foram passados de discípulos para outros discípulos, certo? Então, um estudou, daí foi passando, foi passando. Por isso que hoje, se você for estudar o budismo, ele tem uma série de vertentes, porque após a morte do Siddhartha Gautama, que foi o primeiro Buda, houve um grande concílio, que eles chamaram, para eles definirem qual seria o rumo do budismo no mundo, qual seria o rumo dessa religião. E houve uma cisão. Alguns interpretavam de uma forma, outros interpretavam de outra forma, a partir desses escritos. Então, tem duas grandes vertentes, que uma vertente é a vertente que eles chamam de original, que eles seguem os sutras, eles seguem ao pé da letra os sutras, e outro que é a prática do Zen budismo, que eles acreditam que o sutra é um norte, mas ele não deve ser seguido ao pé da letra, porque a grande importância do budismo é procurar e encontrar o nirvana. E através da meditação, que o Zen budismo ele prega a meditação, eles pregam que através da meditação você pode experimentar o nirvana na Terra. Então você não precisa esperar seguir todos esses preceitos para aí então atingir o nirvana. Eles acreditam que pouco a pouco você pode experimentar esse pedacinho do nirvana, que seria o grande ápice para eles, que seria um lugar onde não há sofrimento, não há dor, não há preocupações, não há tristeza. É isso que é o nirvana, um estado de espírito mental em que as pessoas não se preocupam com mais nada, não há nenhuma preocupação terrena. Ele apenas vive em paz e tranquilidade. Então, através da meditação, você pode passar a partir de hoje, se você começar a meditar hoje, você pode já experimentar um pouquinho do nirvana na Terra, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, tá? Se eu estiver falando muito rápido, também pode falar. Bom, lembrando mais uma vez que o budismo ele é intrinsecamente ligado ao hinduísmo, então no budismo ele tem algumas práticas de karma e de reencarnação, ou seja, tudo na sua vida que você faz hoje, você vai ter uma consequência. E esse é o seu karma. A sua consequência você pode vivenciar nesta vida ou em vidas futuras. Ou seja, o budismo acredita em reencarnação, assim como o hinduísmo. E assim como qual outra religião no Brasil que eles acreditam em reencarnação? Espiritismo. O espiritismo, que vai ser o tema da nossa próxima aula, o espiritismo. Então, o budismo, ele acredita em reencarnação. O que você está falando, Gessé? O que você está falando? Você está tirando sarro da minha aula? Saiu o almoço. Não, daqui a pouco, peraí, já falei 15 minutos, ó. Eles acreditam em reencarnação. Então, o que você faz nessa vida, você pode sofrer consequências na vida futura, na sua próxima vida. Então, o que eles acreditam? Que eu devo buscar essa iluminação. Quanto antes eu atingir essa iluminação, eu vou parar esse meu ciclo, não é karmático, esse ciclo de revivenciar os karmas, e assim, então, eu não preciso mais reencarnar. Então, qual que é a busca do nirvana? Quem atinge o nirvana não mais reencarna e não precisa mais sofrer as vicissitudes dessa vida. Por quê? Porque se eu fiz algo bom, na próxima vida eu vou vivenciar experiências boas. Se eu fiz algo ruim, na próxima vida eu vou vivenciar experiências ruins. Só que o que eles buscam? Não mais reencarnar, porque eles acreditam que a reencarnação é um sofrimento, porque você vai ficar sofrendo, e em cada vida você vai precisar buscar o nirvana. Então, se você atingir, que eles falam que desta forma o caminho pretendido no budismo é o caminho do meio, ou seja, a prática do não extremismo. Você não precisa tanto ficar sofrendo fisicamente, passando necessidades para atingir o nirvana, passando fome, necessidades físicas e tudo isso, quanto você também não precisa ficar se desgastando moralmente, vivendo outras vidas, porque se você atingir o nirvana, você atingiu esse estado mediano, esse estado que você vai viver constantemente, a sua alma
e a sua mente vai viver em constante harmonia, então você não precisa mais reencarnar, enfim, viver essas coisas. Quem foi Buda, tá? Isso é o que eles creem, tipo, sucintamente, tá? E Buda. Buda, ele não é uma pessoa. Então, o Siddhartha Gautama, que foi o primeiro Buda que surgiu, ele não é o Buda. O Buda tem aquela figura gorda e tudo mais, porque o Siddhartha Gautama era daquele jeito mesmo. Ele era... Naquela fotinha que a gente vê do Buda, é a representação dele. E ele é, muitas das vezes, aspas, venerado, porque ele foi o primeiro. Ele que criou a religião. Então, por isso que as pessoas têm aqueles budinhas lá e veneram e tudo mais, e colocam comidinhas lá para ele comer, enfim. Tanto que ele morava na Índia, buscava a iluminação, era adepto de jejuns e tudo mais, só que ele morreu algumas pessoas falam também que ele morreu por doenças oriundas de obesidade. Porque o que ele acreditava? Que como as pessoas veneravam muito ele e ele não podia pedir nada para as pessoas, ele acreditava que ele não podia pedir comida, bebida e tudo mais. Em contrapartida, as pessoas ofereciam muitas coisas para ele, convidavam ele para ir em casas, jantares e tudo mais. Então ele acreditava que ele era uma resposta do universo que ele precisava ir. Então ele precisava ir na casa das pessoas para comer, tudo que as pessoas ofereciam ele comia, ele bebia. Então ele foi ficando bem gordo. Por isso que a figura do Buda é aquele gordão, assim, porque realmente ele comia bastante. Então o Buda, ele não é o Siddhartha Gautama. Ele é uma figura que ele é um mestre, aqui está falando que a todos que alcançarem a realização espiritual do budismo. Ou seja, todo mundo que conseguir chegar nesse patamar de iluminação, ele é considerado, ele é um Buda, ok? Então, o Buda, ele é um... Tem presbiteriano budista? Deve ter, pastor, vai saber. Então, o que acontece? O Buda, ele é essa imagem, tanto quanto a gente pode ter uma referência de título, como o faraó. O faraó não era uma pessoa, ele era um título. Então, o Buda, ele é um título dado a uma pessoa que atinge esta iluminação, ok? E há muitos templos budistas no mundo, mas mais na Ásia, em especial no Tibete. Então, quando a gente fala assim, dos monges tibetanos, eles são monges budistas, tá? Inclusive, quem viu aquele filme, eu gosto bastante de filmes da Marvel, tem o filme do Doutor Estranho, que tem aquela anciã, né? Mas originalmente a figura dela, a imagem dela é um ancião budista, tanto que ela usa essas roupas, ela tem o cabelo raspado. Inclusive, por que as pessoas raspam o cabelo? Os monges são carecas. Porque eles acreditam que o Buda, o Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, ele era um príncipe, então ele tinha um cabelo muito grande, ele fazia penteados no cabelo dele e tudo mais. Então, quando ele rompeu com a sua vida antiga e foi em busca do Nirvana, ele raspou a cabeça dele como símbolo de humildade. Então, assim, eu não preciso mais dessa vida passada. Então, os monges que vieram após ele seguem o seu exemplo, fazem a mesma coisa, justamente para mostrarem para os outros essa humildade, esse desapego com os bens materiais, ok? E as roupas que eles usam também é um tema, porque eles usam sempre uma roupa de uma cor só, ou às vezes tem uns que usam tipo tipo uma placa de tecido assim em cima da roupa, um colete, só para porque eles imitaram a roupa que o Buda usava na época. Naquela época, aspas, era moda eles usar aquele tipo de roupa, e os seguidores dele imitam, inclusive, as roupas que eles usam. Então não tem nenhum sentido especial na roupa que eles usam. É apenas uma cópia da roupa do Siddhartha Gautama. Tá bom? O nascimento do budismo. Eu quero passar um vídeo agora para vocês. Espero que vá. Aí a Aliane me fale se está aí no áudio ou não.
Depois de viver 29 anos no palácio de seu pai, Siddhartha Gautama conseguiu sair e acabou conhecendo de perto o sofrimento da grande maioria do povo. O jovem decidiu abandonar a vida de príncipe e começou a estudar religião com vários sábios. Mas isso não contentou, pois ele queria saber sempre mais e testar os seus limites. Aos 35 anos, Gautama sentou-se debaixo de uma figueira sagrada e decidiu não levantar-se dali antes de atingir a iluminação total. Depois de alguns dias meditando, ele finalmente conseguiu. Isso atraiu alguns seguidores e fez com que ele virasse o líder espiritual do grupo. Gautama passou a ser conhecido como Buda e a religião como o budismo. Sua base são as tradições, as crenças e as práticas que vêm dos ensinamentos do Buda, chamados de Dharma. O budismo prega que é possível acabar com o sofrimento, atingir o nirvana, estado total de paz e plenitude, e escapar do que é visto como o ciclo do sofrimento e reencarnação. Segundo a fé budista, vivemos sucessivas vidas através de reencarnações, que tornam nossa existência mais dinâmica e em constante aprimoramento. Não existe a alma eterna e imutável, nem a independência do resto do universo. O karma, segundo o budismo, é a lei de que, para cada ação, existe uma força equivalente no sentido contrário. Se a pessoa praticar um ato mau, será castigada com a mesma intensidade. E se causar o bem, será recompensada na mesma medida. O budismo é a quarta maior religião do mundo, ficando atrás do hinduísmo, do islamismo e do cristianismo. Ok. Deixa eu voltar aqui no meu slide. Então, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Peraí. Aqui. Vocês estão vendo essa minha página agora? Sim. Beleza. Então, beleza. Obrigada. O budismo, como vocês passaram de ver, foi um videozinho que recapitulou tudo que a gente aprendeu do budismo, certo? Então, o budismo, como uma forma geral para a gente fincar o pé aqui e entender o que é, ele não acredita num Deus criador. O Buda, como vocês puderam ver, ele veio da Índia e lá ele não tinha acesso a religiões, ele não era uma pessoa que era ligada a uma religião. Então, o budismo não menciona nada a respeito de preceitos religiosos ou busca de qualquer Deus que seja. Ele tem uma relação intrínseca, sim, com o hinduísmo por conta da relação cultural, o meio que ele vivia. O meio que ele vivia era um meio do hinduísmo, então eles pregavam os karmas, a reencarnação, essa relação muito próxima com o hinduísmo foi devido à cultura que ele estava inserido, não tanto pela prática que ele buscava, porque ele não era um religioso. Então, o budismo não fala de forma alguma de qualquer Deus. Por quê? Porque o foco é a busca da plena luz, ou seja, do nirvana. E o nirvana, então, o budismo, o budista, de uma forma geral, ele tem esse objetivo de encontrar o parinirvana, que é o nirvana que eles chamam, ou o encontro com Buda. Eles também buscam isso. Quando eu chegar nesse nível de elevação mental e de iluminação total, eu vou me encontrar com Buda. Buda sendo essa pessoa que encontrou a iluminação primeira. Ou seja, por quê? Como eles acreditam em reencarnação, eles acreditam no lugar onde ficam as almas. Então, se eu estiver num ponto de iluminação total, eu vou me encontrar diretamente com Buda e falar, olha, cheguei aqui, eu também atingi o nirvana, ok? Pronto. Para o budismo, isso é muito importante. Deus é a mente humana. Então, não existe um Deus a quem você ore, não existe um Deus a quem você peça, ou um Deus que vai te castigar, um Deus que vai te abençoar. Você é o fruto das suas escolhas e e daquilo que você faz, daquilo que você busca. Se você busca um pouco, atinge o nirvana, você reencarna novamente para você aprender novas coisas. Se você já reencarnou várias vezes, aprendeu tudo que você tinha para aprender, atingiu o nirvana, então, ponto para você. Parabéns para você, ok? Porque Deus é a sua mente. Quem explicitou isso, que eu peguei essa frase, que juntou isso daí, foi a monja Coen. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa monja Coen. No Brasil, atualmente, ela é uma das maiores líderes religiosas, tá?
ela realmente popularizou o budismo no Brasil. Há cerca de 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, eu estava lendo uma reportagem no Isto É, que o budismo estava quase, estava sendo assim, quase fechado no Brasil, porque não tinha adeptos nem praticantes. Porque para você ser budista, você não precisa ir a um templo budista, você não precisa nada, você pode ser budista dentro da sua casa. Você pode ter um monge para te auxiliar, mas não é algo assim que eles precisam estar lá todo domingo, toda segunda, enfim. E essa monja Coen, através dos vídeos dela na internet, ela realmente popularizou o budismo, tanto que ela tem. Se você entrar hoje na Amazon, por exemplo, nos livros mais vendidos, você vai ter, eventualmente, você vai ter um livro dela. Se você digitar o nome dela, ela tem uma série de livros, ela tem um programa na GNT que ela vai explicando acerca do budismo. Então, o budismo ele está mais presente na nossa vida do que a gente possa imaginar. E a linha dela é o Zen budismo, que é esse budismo mais light. Inclusive, ela até tem um livro que se chama Budismo para Distraídos, uma coisa assim, que ela fala sobre a prática da meditação, como a meditação pode te ajudar, pode te auxiliar com depressão e tudo mais. E ela realmente é muito popular. Se alguém já ouviu falar dela aí, deixa algum comentário, enfim. Bom, voltando aqui para as 4 verdades e a vereda em 8 passos. A gente vai falar aqui, a gente vai compilar as 4 verdades que o budismo prega e acredita, tá? Bom, primeiro de tudo, eles acreditam na realidade do sofrimento. Tudo, desde quando você nasce até quando você morre, você sofre, tá? Ponto. É isso que eles acreditam. Então, desde quando, até aquilo que você faz de alguma forma, que aquilo te dá um prazer, a partir do momento que você se desassocia daquilo, você vai sofrer. Quando você passa por um acidente, tem alguma desilusão, alguma tristeza, entra em depressão, tudo na sua vida vai ser sofrimento. E a gente deseja não obter o sofrimento. Mas só que você, invariavelmente na sua vida, você vai sofrer. Gente, você não precisa ser budista para você saber disso, né? A vida de ninguém é 1000 maravilhas. Só que eles acreditam realmente que para você atingir o nirvana, a gente vai entender que as 4 verdades são 4 realidades que eles acreditam que a partir do momento que você passa a buscar o nirvana, você vai passar por esses 4 estágios, tá? O primeiro estágio é você se conscientizar que a vida é um sofrimento. Tudo é fugaz, tudo é sofrimento e você vai sofrer mesmo. O segundo ponto é a realidade da origem do sofrimento, tá bom? Na revista, inclusive, quem tá com a revista lá na página 33, ele fala bem assim. É o intenso desejo pelo prazer dos sentidos, que buscam satisfação, ora aqui, ora ali. É o forte desejo pela felicidade e prosperidade. Gente, todo mundo, a gente sabe até mesmo que no mundo hoje em dia, uma das piores dificuldades que as pessoas estão vivendo é a ansiedade. E a ansiedade através do quê? Às vezes as pessoas buscam tanto a felicidade, buscam tanto satisfazer os seus próprios desejos, né? Porque eles já entenderam no primeiro passo que a vida é um sofrimento. Então você vai buscar não viver aquele sofrimento buscando a felicidade. Só que esse intenso desejo é algo que as pessoas buscam e que a gente vai passar. E tanto que isso gera nas pessoas uma ansiedade muito forte. Das pessoas que entram até em depressão porque não conseguem atingir essa felicidade que tanto almejam. Então, isso também é uma verdade pública e notória que todo mundo sabe. Então, a realidade da origem desse sofrimento e a gente buscar a cobiça pelo prazer, pela felicidade e tudo mais, é algo natural que as pessoas realmente buscam. Sejam pela sua própria vontade, seja pela procura de algo a mais, que é aqui que eles estão buscando, que é o nirvana. Terceiro ponto, a realidade da cessação do sofrimento. É a nobre verdade da cessação do sofrimento, é o desaparecimento e cessação sem deixar vestígios daquele mesmo desejo. É o abandono e a renúncia dele. Ou seja, primeiro você viu que você sofre. A vida é um sofrimento. Depois você busca a felicidade para você aplacar esse sofrimento. Aí quando você buscou a felicidade, você vê que isso não vai te trazer uma felicidade. Porque toda vez que você buscar algo para aplacar o seu sofrimento, para acabar com o seu sofrimento,
você vai se desiludir de novo. Então, o que é melhor você fazer? Esse terceiro passo é você ver que você não precisa de nada disso. Você abandona essa busca pela felicidade, você abandona essa busca pela sensação do sofrimento e você se liberta dos desejos materiais e dos desejos dessa vida. Você se liberta. Então, você fica num sentimento de total letargia. Você fica assim, inerte a tudo e a todos. Nada mais te abala. Esse é o terceira verdade. Quarta verdade. É a realidade do caminho para a cessação do sofrimento, que é essa vereda em 8 passos. Então, você fez os 3 primeiros passos, você vai chegar no quarto passo, que é um caminho que vai te direcionar para o Nirvana. Você já entendeu, você já se desapegou de todas as sensações materiais e todos os desejos materiais, então agora você vai seguir, você vai trilhar um caminho de 8 passos para atingir o Nirvana. Vamos lá. Primeiro passo é o entendimento correto, que é isso que a gente falou, a gente entender as coisas de um modo geral e que você precisa passar por esses 3 estágios iniciais para entrar nesse caminho. Então, você entendeu tudo. Você entendeu que você sofre, você entendeu que você buscou a felicidade e que você não atingiu a felicidade, que você precisa desapegar disso. Segundo lugar, é o pensamento correto. Você precisa renunciar aos prazeres do sentido e pensar corretamente, pensar naquilo que você quer. O que você quer, o Nirvana? Então, o meu pensamento vai ser direcionado para isso. Quarto passo é a linguagem correta, ou seja, nada que você fale, você não deve... os budistas, eles não acreditam no poder da palavra, mas eles acreditam que você deve se comprometer e se comportar de acordo com aquilo onde você quer atingir. Então, você não vai falar assim, você não vai chamar uma pessoa para eles, você não pode chamar uma pessoa de desgraçado. Você não pode falar nada dá certo para mim. Você não pode falar esse tipo de coisa. Porque a sua linguagem correta, você atrair o Nirvana e essa iluminação, ou seja, coisas boas que você atrai, você recebe, como a gente até viu no vídeo. Então, essa linguagem correta é aquilo que você quer expressar, é aquilo que você quer ser, você deve expressar, tanto através da palavra, quanto nos sentidos e nos atos, ok? Então, eles acreditam que a gente não deve exceder em nada. Aí a gente vai entrar numa ação correta, que é o quê? Aqui na revista, ele fala assim, você deve ganhar o seu sustento de forma a não prejudicar quem quer que seja, mas também... Aqui na ação correta, eles falam muito que você não deve exceder em nada. Nada na sua vida deve ser em excesso. Então, você não deve trabalhar demais, você não deve se estressar demais, você não deve praticar atos com o seu corpo, sejam tanto sexuais ou não, que venham te prejudicar ou que sejam demais para você. Nada é em excesso. Nada para eles deve ser em excesso, tudo deve ser em equilíbrio. E a gente entra aqui no modo de vida correto. Então, você não deve... Aqui na revista até fala, esforce-se por obter boas qualidades e desenvolva as que possui, aumentando-as e aperfeiçoando-as. Então, no seu modo de vida correto, as habilidades que você tem, aquilo que você faz cotidianamente, faça e faça bem feito. Você já respeitou o seu corpo, você já respeitou os seus limites, você está pensando corretamente, você não exprime palavras que venham ofender os outros ou que venham atrair do universo coisas ruins para você. Então, você vai viver um modo de vida correto. Você vai se esforçar corretamente, ou seja, você vai observar tudo que está ao seu redor e vai implementar na sua vida um esforço para atingir o Nirvana. Nada daquilo que você vai se esforçar para atingir outras coisas é importante. Você deve se esforçar apenas para atingir o Nirvana. A atenção plena correta é que você deve ser um bom observador. Tudo à sua volta influencia para o seu modo de vida. Então, você deve observar como está à sua volta, se tem coisas que ao redor de você te impedem de atingir, de trilhar esse caminho. Então, você deve viver num estado alerta e contemplativo. E como que você vive esse estado alerta e contemplativo? Através da meditação, que é o último passo. Você deve meditar de forma correta. Você não vai meditar apenas quando você estiver mal, estressado, nada disso. O Nirvana vem apenas através da meditação, que é quando você vai atingir um nível de abandono total das suas, como está escrito aqui? Dos seus prazeres sensuais, mas mais ainda, dos seus prazeres sensoriais.
tudo aquilo que envolve os seus sentidos, você vai totalmente apagá-los e você vai apenas meditar a fim de que a sua mente atinja o nirvana. É um negócio muito doido. Só que eles pregam que isso, claro, que você tem que praticar a meditação. A meditação é algo que você pratica. Só que é um negócio muito doido, porque são passos que te levam a isso, para que no final a sua mente, o foco da meditação é apagar da sua mente qualquer tipo de pensamento. E até tem um vocabulário, uma expressão, né? Esqueci como fala. Tipo uma frase que a gente escuta, acho que desde criança, a cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Então, sempre desde criança, minha mãe falava pra mim assim, esse povo que medita, esse povo medita é tudo do diabo, porque a cabeça fica vazia. E realmente a meditação busca esvaziar a sua mente. Esvaziar a sua mente. Para que quando sua mente estiver completamente vazia, aí sim, você não experimenta sensorialmente o bem e o mal, aquilo que te faz mal, aquilo que te prende a essa terra, aí você realmente atinge o nirvana, que é aquele sentimento. Inclusive a monja Coen, ela tem um vídeo que ela explica sobre isso, sobre o Zen budismo, e ela fala que o Siddhartha Gautama, quando ele atingiu esse nível de iluminação que ele fala lá debaixo da árvore lá que ele estava, ele quando ele começou a falar para os discípulos dele, ele falava, gente, é tão simples que eu não sei nem expressar para vocês, porque é você não pensar em nada. Só que aí a gente vai passar agora para crítica cristã às doutrinas budistas. Eu vou passar um outro vídeo para vocês entenderem mais ou menos como o budismo enxerga o cristianismo. O budismo é uma tradição. Vocês estão ouvindo? Ouvindo sim, não está passando a imagem. Anterior ao cristianismo. Não? Não, está no slide ainda. Tá. Tira do F5. Não é. Tá. Dá um ESC aí. Tá. Peraí. Ai, meu Deus. Jesus, agora tá. Cristianismo. Peraí. O budismo nasceu. Rapaz do som, cadê você? Rapaz do som. Agora dá pra ver? 500 anos antes. Ah, de... sim, conheço ela. Então, vou passar um vídeo aqui. Ela é bem conhecida. O budismo é uma tradição anterior ao cristianismo. O budismo nasceu 600 anos antes de Jesus ter nascido. Então, nós estamos falando de uma religião que não tem nenhum contato com Jesus, que não tem nenhum contato com o cristianismo. Claro que isso os budistas, depois de Jesus, nós podemos falar. Hoje em dia, nós podemos falar, mas se nós vamos pegar o budismo clássico, não tem nenhuma referência, porque era um ser inexistente. Nós aqui no Ocidente temos um relacionamento muito próximo com Jesus, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Uma vez trouxe uma senhora japonesa para visitar o Rio e ela disse assim, que interessante, quem é essa imagem que se parece com Buda? Nenhum cristão, nenhuma pessoa brasileira teria o desconhecimento que é Jesus e que é Cristo, né? Então, às vezes nós pensamos que o mundo inteiro conhece Cristo, que todas as populações do mundo conhecem e o reconhecem. Não é bem assim. Há povos que nunca ouviram falar de Jesus, há povos que nunca leram a Bíblia e que não sabem o que é cristianismo. E são pessoas maravilhosas. Então, o budismo ele não tem um estudo de Buda, de Jesus, ele não tem um estudo da Bíblia, nós não temos estudos cristãos, mas eu participo muito do encontro interreligioso. Esse encontro interreligioso começou no século XIX. O encontro entre cristãos e budistas começou no século XIX e ele continua até hoje. Aqui em São Paulo, a gente teve o arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, e uma das coisas que ele faleceu há pouco tempo, uma das coisas que ele costumava dizer muito era isto, né? Nós precisamos ter um encontro interreligioso, encontro de culturas, não é só encontro de tecnologia, não é só encontro de coisas materiais, porque isso é a grande transformação do mundo, quando nós nos reconhecemos e nos aceitamos na nossa diferença. Eu não poderia
catalogar Jesus de Nazaré dentro de um pensamento budista, porque poderia ser ofensivo àqueles que consideram que Jesus de Nazaré é o único Filho de Deus. E esse é um tipo de pensamento que dentro do budismo não existe. O budismo não fala sobre Deus, não fala sobre uma pessoa especial. Então não teria como. Seria ofensivo se eu dissesse o budismo pensa isto de Jesus. Eu me lembro que Sua Santidade o Dalai Lama, quando lhe perguntaram, ele falou: sem dúvida é um ser extraordinário, que 2000 anos depois da sua morte é tão adorado, respeitado e seguido por grande parte da população da Terra. Definitivamente não era uma pessoa comum. E eu acho que é isso o máximo que nós podemos falar, sem querer entrar em comparações que podem não ser adequadas tanto para uma quanto para outra tradição espiritual. Gente, quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei meio chocada. Porque às vezes a gente entra na nossa bolha e a gente acha que todo mundo já ouviu falar de Jesus, que o mundo é cristão e que as pessoas não vão para a igreja ainda ou não participam de cultos, Carol, nada disso, porque... Oi? O pastor quer falar, um segundinho. Pode falar. Pastor, você precisa ativar seu áudio. Já ativei. Ah, legal. Então, estamos te ouvindo. Tá. Irmãos, duas questões. A meditação para o budista é esvaziar a mente e a meditação para o cristão é encher a mente. Então, nós, como cristãos, nós enchemos a mente da palavra de Deus. Está dando para ouvir bem? Sim. Tá. Tá. Com relação à fala dessa monja, sei lá, essa monja Coen, né? Como Isso. Aqui, é muito fácil da gente resolver esse dilema. Por quê? Porque lá em Romanos, capítulo 2, do verso 14 em diante, diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Olha o verso 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O que Paulo está falando aqui? Se existe alguma verdade, essa verdade é de Deus. E até mesmo aquelas pessoas que ainda não conhecem Cristo, elas já têm a lei de Deus gravada nos seus corações, porque elas foram criadas imagem e semelhança de Deus. Por causa do pecado, essa imagem e semelhança ela ficou desfocada, corrompida, mas elas possuem a imagem de Deus. Por isso que em qualquer lugar do mundo, assassinar é errado, roubar é errado. A questão do homossexualismo, até mesmo naquelas tribos mais distantes, os índios veem o homossexualismo como uma aberração. Como diz o reverendo Ronaldo Lidório, que infelizmente está com Covid, vamos orar por ele, na tribo indígena, um homossexual morre por conta da sua prática homossexual. Por quê? Porque eles olham isso como algo errado. Agora, quem ensinou isso para eles? Se eles não têm os princípios cristãos, se eles não conheciam ainda Cristo. É a lei de Deus gravada no coração do ser humano. Então, tudo que é de bom, sendo a pessoa cristã ou não, procede de Deus. Porque a fonte de todo bem é Deus e Deus é o dono de toda a verdade. Obrigada, pastor. Vocês estão vendo o slide aí? Sim. Ótimo. Então, agora a gente vai passar para o ponto, ainda bem que o pastor falou isso inicialmente, que daí agora a gente vai entrar no ponto da crítica cristã às doutrinas budistas. O porquê que o budismo ele é totalmente dissociado do cristianismo, tá? Então, vamos lá. Ignorância do pecado. Lá na primeira verdade, o homem é o centro de tudo. Tanto no budismo, ele não é uma religião teísta, então o homem é o centro de tudo sempre. Então, quando ele fala assim, se o nascimento é sofrimento e somos punidos com a morte,
tudo isso é consequência do pecado de Adão e Eva. Então, eles vivem uma ignorância do pecado. Então, assim, eles falam que tudo é sofrimento na primeira verdade. Só que por que tudo é sofrimento, a gente sabe? Porque tudo é consequência do pecado de Adão e Eva. Nós vivemos, a nossa vida vai ser com um constante sofrimento por conta do pecado original. Ignorância da regeneração, eu escrevi errado. Ignorância é regeneração. No segundo verdade, eles falam muito dos desejos carnais, dessa busca pela felicidade, na verdade. Só que a gente sabe que no sentido terreno, a gente só vive uma vida. Não tem como a gente fazer errado aqui nessa vida, não. A gente vai, através do nosso karma, na nossa próxima vida, a gente vai melhorar. A gente sabe que não existe isso, porque a única regeneração, ela vem do Espírito Santo. Porque a nossa carne, ela domina os nossos prazeres. A gente vive em função da nossa carne, a gente sempre vai buscar vivendo, satisfazer a nossa carne, que não vai ser suficiente. Então, a gente só vai conseguir se regenerar através do Espírito Santo. Então, o budismo vive, sim, uma ignorância com relação a essa regeneração mediante o Espírito Santo. A ignorância da incapacidade humana. Né? Na terceira verdade, o homem ignora o fato de que ele é incapaz por si só de se libertar das paixões mundanas. Porque na terceira parte, eles falam que você tem chega num momento que você fala assim, eu não vou conseguir me dissociar desse sofrimento, não vou conseguir encontrar a felicidade suprema, então eu vou abstrair tudo isso e vou viver, assim, como eu não vou conseguir me satisfazer mesmo, eu vou abstrair esse pensamento, não vou pensar mais nisso. Mas não. A gente, como cristão, a gente sabe que através dos nossos próprios esforços, a gente não consegue nada. A gente só consegue mediante a graça e a misericórdia de Cristo nas nossas vidas. Então, a gente nunca vai conseguir se libertar das paixões mundanas e muito mais, a gente nunca vai conseguir reprimir ela dentro de nós. Porque a nossa natureza é pecadora. A nossa natureza é de satisfazer as nossas necessidades mundanas. Próximo, negação da existência de Deus. Como a gente viu no vídeo, ela fala com todas as letras e que não tem problema algum você não crer em Deus. É isso que ela fala. Que existem pessoas maravilhosas que não sabem da existência de Jesus. Foi isso que ela deixou bem claro. Então, ali na quarta verdade, se o homem fosse capaz por si só de extinguir, na quarta verdade, lembrando que é o caminho dos 8 passos. Se o homem fosse capaz por si só de extinguir toda a dor, a existência de Deus e seu plano de salvação de Jesus Cristo seriam desnecessários. Se o homem conseguisse se regenerar, Cristo e o seu sacrifício expiatório na cruz seria totalmente desnecessário, coisa que a gente sabe que não é, né? Apenas pela morte de Cristo nós fomos regenerados. Falsidade consequente. Então, se todas as 4 verdades são falsas, os 8 passos também. Então, tudo aquilo que precisa fazer para você atingir o nirvana e a sua total iluminação é completamente falso e desnecessário. Generalização indevida. Não são todos os prazeres dos sentidos que são maus. Isso também é uma coisa muito ruim que eles falam, que todos os sentidos, tudo que a gente sente, seja pensamentos, né, morais ou sensoriais, enfim, são maus. Mas a gente sabe que como o amor, a alegria, a paz são frutos do Espírito Santo. Então a gente não pode generalizar que tudo que o homem sente é mal, vem de algo ruim, que vem de um sofrimento, como na primeira verdade eles falam. Não. Alguns sentimentos que nós temos, o amor ao próximo, a alegria, a paz que a gente sente, são frutos do Espírito Santo. Inclusive, o zelo excessivo por criaturas vivas, falando no sentido assim, tudo que eu sinto é mal. Então, eu preciso zelar por todos, porque aí sim eu vou atingir a iluminação. É errado, porque tanto que alguns budistas, eles são vegetarianos. Lembrando que o budismo surgiu na Índia, como eu falei várias vezes, eles têm... É muito intrínseco essa ligação. Então, o que acontece? O que os hinduístas fazem? Eles não matam animais, porque eles acreditam que pessoas são pessoas, eles são seres que na próxima reencarnação vão vir como pessoas. Então, eles não matam animais. Os budistas, alguns, nem todos, tá? São vegetarianos porque têm esse mesmo pensamento, ok? Porque um pensamento mais... Aí a gente vai falar aqui agora. Então, alguns budistas são vegetarianos por conta disso. Pronto. O Buda e a Bíblia, tá? Se a gente for pensar
o budismo e a Bíblia, o Buda ele é aquela pessoa iluminada. Então, a palavra Buda denota não apenas um mestre religioso, mas uma categoria de pessoas. Então, eles acreditam que desde 600 anos antes de Cristo até agora, passaram pela Terra 24 Budas. Inclusive, ela falou no vídeo do Dalai Lama. Eu acho que de uma questão assim mais recente, ele é uma pessoa que a gente conheceu mais, porque o Dalai Lama passava na televisão e tudo mais. E, se não me engano, eu acho que ele era próximo da princesa Diana, não me lembro, né? Então, eu sei porque ele passava bastante na TV. Então, eu se recorda de falar dele. Para Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, não há intermediário entre a humanidade e o divino, ok? Não existem deuses. A pessoa se liga com o seu próprio divino, por quê? Para eles, todos nós somos deuses na Terra. Pensamento do hinduísmo também. Somos deuses na Terra e o nosso Deus é a nossa mente. Então, o Buda é apenas um exemplo, um mestre, um guia para ser seguido, tá bom? Entre as religiões mundiais, a maioria das quais proclama a existência de Deus, o budismo é considerado incomum por ser uma religião não teísta, ou seja, não tem um Deus, tá? A chave para o Buda para atingir o Nirvana é a pureza mental e a compreensão correta, e por esse motivo ele rejeitou a noção de que se conquista a salvação através de uma deidade. Ou seja, você, aspas, se salva. Você atinge a iluminação. Você consegue se libertar do sofrimento desse mundo através das 4 verdades e das 8 passos. Tá? O caminho dos 8 passos. Você não precisa de ninguém, de nenhum intermediário, você não precisa de Jesus Cristo, você não precisa de nenhum Deus. Por isso que o budismo é tão incompatível com o cristianismo. De acordo com o Siddhartha Gautama, a felicidade desperta do Nirvana que ele atingiu e está ao alcance de todos os seres. Isso que eu falo. Quando ele atingiu, que ele fala que ele atingiu o Nirvana, quando ele começa a falar para os seus discípulos, ele fala, gente, é uma coisa tão simples e eu me sinto tão cheio nesse momento que eu não consigo nem explicar para vocês. Então, o que ele acontece? Ele fala que está ao alcance de todos, basta que as pessoas queiram e busquem isso. Porém, numa visão ortodoxa, que é uma visão mais fechadíssima, lembra que eu falei para vocês no começo da aula? Ele morreu, fizeram um grande concílio para decidir os caminhos do budismo. Quando eles foram decidir os caminhos do budismo, alguns ficaram numa visão extremamente tradicionalista e outros ficaram numa visão mais light, mais zen budista, que é a dessa monja Koen, que vem crescendo bastante. Alguns dessa visão extremamente ortodoxa entendem que é necessário ter nascido como um ser humano, ou seja, se dissociando do hinduísmo. Então, eles acreditam que se você nasceu... É bem louco falar isso, porque a gente não acredita nem um pouco nisso, mas se você nasceu um animal, então por isso que os budistas podem comer animais, porque eles não acreditam que uma alma humana, são seres diferentes, vai habitar num animal. Só que em outra vertente do budismo, eles acreditam que isso até pode ser que ocorra. Então, por isso que os budistas nem todos são vegetarianos, ok? Como a gente falou na aula anterior, porque eles não acreditam que uma alma humana pode nascer dentro de um animal. É louco, mas eu tinha que trazer esse pensamento para vocês. Enfim, a pergunta que eu fiz durante a minha aula, pensando e tudo mais, por que a gente deve estudar o budismo? Que é a 4ª maior religião do mundo. A gente não tem contato com o budismo aqui no Brasil, porque ele não é muito difundido, como eu falei. Mas só que é a 4ª maior religião do mundo, perdendo para o islamismo, o cristianismo e o hinduísmo. Aqui no Brasil a gente tem acesso, mas no resto, ao redor do mundo, muitos missionários entram em contato com pessoas dessa filosofia de vida. Cristãos são oprimidos por pessoas dessa filosofia de vida. Preceitos dessa filosofia do budismo estão sendo enraizados dentro dessa sociedade, inclusive no vídeo da monja Koen, que até gostaria que depois o pastor comentasse sobre isso, sobre o sincretismo religioso que ela fala que vem desde o século XIX, que é um perigo grande, é o tal do sincretismo religioso, é o tal do relativismo bíblico, da gente achar que não tem importância, cristão, eu sou salvo mesmo, eu sou cristão, não tem problema eu praticar o budismo, não tem problema eu praticar yoga. Nossa, Carol, como você é retrógrada. Não, pesquise sobre a yoga. Eu fui pesquisar sobre a yoga. Ela traz preceitos hindus, shintoístas e hinduístas. Inclusive,
se você entrar no site, um dos maiores sites de yoga do Brasil, ele fala que a yoga não apenas são exercícios que conectam a sua mente com o seu Deus interior, princípios esotéricos e com fundamentos na meditação oriundos do budismo. Então, não tem problema fazer uma aula de yoga na minha academia, ou entrar num grupo, enfim, fazer na casa de uma pessoa. Inclusive, lá em Tararé tem uma moça que faz, ela tem um estúdio de yoga. E não é, não, vamos lá, eu tenho uma aula própria para grávidas, própria para isso, própria para aquilo. Dentro da aula, ela aplica princípios da meditação e princípios budistas. Então, assim, por que devemos estudar o budismo? Para a gente não cair nessas artimanhas e nas artimanhas do relativismo religioso. Que isso acontece. E eu tô falando aqui para vocês hoje. Essa monja Coen. Talvez vocês nunca tiveram entrado em contato com ela, mas muitas outras pessoas entraram em contato com os livros dela, com aquilo que ela diz. E se você começar a assistir palestras dela, você fala, poxa, ela tem razão mesmo, né? Se eu começar a pensar, mentalizar coisas boas, minha vida vai melhorar. E a gente vai introduzindo isso dentro da gente. E o principal, que é ler a Bíblia, meditar na palavra, viver preceitos bíblicos, a gente não vive. Então, aqui que eu digo, aqui eu coloquei a quinta, mas é a quarta maior religião do mundo, 376 milhões de adeptos. A yoga possui fundamentos esotéricos, filosóficos e religiosos com base no budismo. A monja Coen é uma das maiores líderes religiosas conhecidas no Brasil atualmente, e a meditação é uma prática difundida como forma de autoconhecimento e muitas das vezes até como cura de doenças como a depressão. A meditação é indicada. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar de um livro. Eu li esse livro. É um livro que ficou muito famoso. Se você entrar na Amazon hoje, vai estar lá também entre os mais vendidos. Chama O Milagre da Manhã. Que fala sobre 5 passos que você tem que fazer pela manhã para você ter uma vida melhor e tal e tal. Entre um dos passos está a meditação. Depois que foi liberado esse livro, ele fez uma edição, como ficou muito popular nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país majoritariamente cristão e protestante. Ele fez uma atualização no livro dele, que na meditação ele coloca a oração junto também. Então, se você não quiser meditar, ele ensina os passos para meditação, você ora. Nossa, mas é uma coisa tão básica. Não. Muitas das vezes que às vezes alguém que lê aquele livro fala assim, não tem problema, vou começar a meditar, vou baixar um app de meditação, vou começar a entrar nesse mundo, não tem problema nenhum. E aí que vem o relativismo religioso, que isso sim mina a nossa fé, nos distancia de Deus e faz a gente pensar, poxa, o mundo tá aí, a gente pode desfrutar, a gente pode fazer coisas que o mundo nos oferece. Não, a gente não pode. Então surge a dúvida, o cristão pode meditar? É o último vídeo, gente, prometo para vocês que é bem curtinho. Ai, meu Deus. Depende da meditação, né? Tá ouvindo? Ai, quem você colocou aí? Que lindo! Lógico, né? Vou chamar uma pessoa de peso para ninguém depois perguntar para mim. Se for zen budismo, né? Acho que não, porque essa prática de meditação ela está ligada a toda a ideologia da religião, de religiões orientais, não é? Mas existe uma disciplina espiritual chamada meditação. Aí sim, que significa você ler a escritura e você então meditar sobre aquilo, tirar um tempo de silêncio e você explorar mentalmente todas as implicações daquela verdade que você descobriu. Isso é uma coisa que eu costumo fazer, não faço sempre, mas faço regularmente. De repente uma ideia, um conceito a respeito de Deus, do Evangelho, da vida, que absorve a minha mente e eu fico às vezes por horas meditando nisso, geralmente num ambiente de tranquilidade, num ambiente de retiro, quando eu estou só com minha esposa, e eu me lembro de algumas coisas que vieram à minha mente, e perspectivas novas a respeito, ou não novas, mas assim, mais profundas a respeito do ser de Deus, que vieram como resultado desse tempo de contemplação e tempo de meditação. Aliás, eu acho que essa era uma prática que os cristãos deveriam fazer mais, né? Tirar um tempo para se retirar, ficar sós com Deus, para orar, ler a Bíblia e meditar nas grandes verdades de Deus. Há histórias dentro da tradição reformada
de momentos assim. Eu me lembro, não sei agora se foi o John Flavel ou se foi o próprio Jonathan Edwards que contou que uma vez a cavalo, né, enquanto ele passeava no bosque, começou a meditar a respeito da grandeza de Cristo e das belezas da pessoa de Cristo e da profundidade da obra de redenção, e de repente ele se viu perdido, assim, né, entrou no estado quase que de êxtase, né, na presença de Deus, e quando ele voltou assim estava perdido com o cavalo, ele nem sabia onde estava, né? Como fruto disso aí. Então, é uma disciplina espiritual, a meditação, se é meditação no ser de Deus e nas coisas de Deus, conforme está na Bíblia. Agora, se meditação aqui é aquela prática oriental ligada ao zen budismo, ligado a yoga e esse outro tipo de coisa, a resposta é não. Né? Obviamente que não, nós não queremos ligação com nenhuma destas coisas, mas como disciplina espiritual cristã, é uma prática maravilhosa. Bom, gente, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Então, meditar, como até mesmo o pastor tinha falado. Galileu apresenta. Desculpa, gente. A fé não costuma. É que era um outro videozinho que de repente eu passaria, mas não deu. Vocês estão vendo meu slide? Sim. Já estou encerrando. Bom, meditar apenas na palavra. Bom, conclusão de tudo isso. Budismo e cristianismo são irreconciliáveis. O budismo ignora a existência de Deus. Não há pecado contra o Ser Supremo. A crença budismo, o homem não há valor nenhum por sua existência, uma vez que a sua existência é temporária. E a doutrina budista não passa de uma vã filosofia de regras e condutas que não acrescentam em nada que Deus nos ensinou. Ok? Bom, a minha parte eu acabei. Eu quero que vocês falem aquilo que vocês quiserem falar, perguntem alguma coisa para o pastor e desculpa que eu falei demais. Encerrei por aqui. Estão todos desmutados, tá? Quem quiser. Uma das questões sobre o budismo no meio do cristianismo é a questão da pregação coaching. Então, se você olhar bem a pregação coach, você vai perceber uma ligação muito clara, né? Eu tenho que fazer por mim mesmo, eu sou importante, eu consigo, eu tenho capacidade. Então, quer dizer, vamos dizer, um ramo, né, do budismo aplicado à pregação, a questão do coach. Outro aspecto do sincretismo religioso é a questão do Edir Macedo. Na década de 70, quando o Edir Macedo fundou a Igreja Universal, a ideia dele era ter uma igreja evangélica brasileira. O que ele fez? Ele pegou todas aquelas práticas que nós, brasileiros, recebemos do mundo africano e de todas as religiões e aplicou no culto. Por isso que o culto da Igreja Universal do Reino de Deus é um culto sincrético. Porque ali tem pisar no sal grosso. Uma época tinha até os pastores vestidos de branco, como se fosse pai de santo. A gente tenta não falar deles, né, pastor? Não tem como, toda aula a gente tem que falar deles, meu Deus. E outra coisa, a revista é apologética, né? Então, é o contraponto que nós temos. Então, a questão é essa. Então, tudo aquilo que faz parte de outras religiões, o Edir Macedo incluiu no que ele chama de culto. Por isso que ele faz tanto sucesso, porque, queira ou não queira, nós, como brasileiros, somos pessoas místicas. Infelizmente, a nossa mentalidade é essa. Somos pessoas místicas. Então, nós acabamos, algumas pessoas aderem porque vê essa semelhança com outras religiões na Igreja Universal do Reino de Deus. E a questão da meditação tem algo muito interessante. Vou pegar aqui o nome para vocês certinho. Que é Lectio Divina. Lectio Divina, que é leitura orante. Que os católicos romanos dizem que é uma prática dele, de meditação. Mas, na verdade, essa prática é uma prática entre os cristãos em geral. Que é uma forma de você ler a Bíblia orando. Você ler a Bíblia orando. É uma maneira muito boa de você
meditar na palavra de Deus. E vou tentar baixar uma imagem aqui, ver se eu consigo jogar aí para vocês. A Você vai imagem. clicar no share, pastor. Share. Share. Share, onde está o share aqui? Passa o mouse em cima do seu rosto que vai aparecer. Aí vai aparecer embaixo aí. O mouse. Aí tá ele assim, ó. Não apareceu, vou colocar no chat. Tá. Vou colocar no chat a imagem. Pastor, e a acupuntura, ela é uma prática? Conseguiu? Chegou no chat aí a imagem? Chegou. Então, essa é a ideia da Lectio Divina, ou seja, a maneira como você vai meditar na palavra de Deus. Então, é a questão da meditação. Leitura, meditação, oração e contemplação, que é a chamada leitura orante. Então, é essa a diferença. No cristianismo, nós enchemos a nossa mente. No budismo, eles esvaziam a mente. Então, essa é a definição. Com relação à acupuntura, tem dois aspectos da acupuntura. Se você olhar como uma... O que aconteceu? Eu coloquei a imagem. Liane. Muito obrigado. Se você olhar ela como uma prática medicinal, tranquilo. Agora, se você vai numa acupunturista e ela coloca ali umas musiquinhas, ela coloca um incenso, aquele ambiente, então ela está unindo a questão da medicina com o misticismo. Então, quer dizer, aí ela já não está indo para a questão técnica da coisa apenas. Agora, se você vai numa acupunturista e ela vai praticar a ciência da acupuntura como medicina, não tem problema nenhum. Ficou claro, obrigada. Gente, eu só queria dizer que a gente falou hoje do budismo, que é a quarta maior religião do mundo. Na próxima aula a gente vai falar sobre o espiritismo, que nasceu no Brasil, e ela é a quinta maior religião do mundo. Então, eu fiquei bem chocada, porque a gente acha que o espiritismo só é do Brasil, e não. Ele é uma religião que realmente se difundiu no mundo todo, e ela é a quinta maior religião. E eu acho que é uma religião que a gente tem mais até contato do que o próprio budismo. Então, e vai ser bem legal a gente linkar essas duas religiões aí com relação à reencarnação e tudo mais. Só uma coisa para completar, vocês podem perceber que todas essas religiões têm pontos em comum. Sim. Todas têm ponto em comum. E se você olhar para o cristianismo, vocês vão perceber que elas tentam fazer um contraponto do cristianismo. Gente, quando a gente fala cristianismo, a gente às vezes pensa no Novo Testamento, né? Quando a gente fala cristianismo, a gente tem que pensar de Gênesis a Apocalipse. Sempre. Nunca só no Novo Testamento, com a vinda de Cristo. Não, olhar para Gênesis e olhar para Apocalipse e ver essa progressão da revelação de Deus, e olhar o cristianismo como Gênesis a Apocalipse, para a gente poder ter essa ideia clara, né? Esse contraponto. Até por isso que o budismo não surgiu antes de Cristo, porque a gente acredita que Cristo ele já existia antes de vir à Terra, né? Isso mesmo, ali. Olha, ele é teólogo, hein? Roger César. Reverenda Liane. Porque eu assisto aula. Ainda bem que na IPB não tem pastora, senão eu estava ferrado, ia perder meu emprego para essas meninas aí, viu? Não digo nada, hashtag fica a dica, hein? Fica a dica, hein? Mas é isso mesmo, Aliane. Jesus já existia antes, ele é a palavra. Ele só, quando ele veio ao mundo, ele se encarnou como a palavra, mas ele já é a palavra antes de tudo existir. Legal, queremos agradecer, tivemos 13 pessoas hoje na nossa aula. Quem que é o menino? Obrigada, gente. Quem que é o rapaz do som? É o Luiz Paulo? Quem você acha, pastor? Quem será? Ele não coloca a foto dele por quê?
Ele Ele é muito lindo, pastor. Pode ser a Aninha aí apareceu hoje, hein? Pois é, a Aninha tá presente aí em todas. Falou mais do que a boca na aula inteira. Gente, eu quero agradecer muito vocês, todos. Contamos com vocês na nossa próxima aula. Muito bom, hein? Vamos, Muito boa aula. vamos orar? Obrigada, vamos orar. Eu vou orar então, tá? Senhor Jesus, muito obrigada. Obrigada por essa manhã, obrigada pelo conhecimento que o Senhor nos instiga cada vez mais a buscar, para que a gente possa aprender mais, Senhor, para vivenciar cada vez mais a Tua palavra e que a gente possa reconhecer o quanto privilegiados somos por termos acesso, contato com a Tua palavra, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Pai, que o que a gente aprendeu hoje pela manhã a gente guarde no nosso coração e que a gente aplique, Senhor. Aplique com sabedoria, com discernimento, para ajudar aqueles que estão ao nosso redor, para realmente fazermos a diferença nessa terra. Abençoe a cada um nos seus lares, esse momento tão difícil que nós estamos passando. Guarde a nossa casa, nos dê saúde, nos dê disponibilidade, Senhor, para continuarmos trabalhando. Nos dê sabedoria para como agir e nos comportar. E esteja com aqueles, Senhor, que estão sofrendo nos hospitais, com os profissionais de saúde, com aqueles que estão impossibilitados de trabalhar e muitas das vezes não estão recebendo, Senhor, o auxílio para sustentar a sua família, Pai. Nos dê sabedoria como igreja para auxiliar aqueles que necessitam e que a gente possa realmente, Senhor, nesses momentos difíceis, reconhecer reconhecer que o Senhor está conosco, Senhor, e reconhecer o nosso papel como igreja para fazermos a diferença. É isso que desde já nós te pedimos e te agradecemos. Nos abençoe e nos guarde no longo deste dia e que à noite a gente possa, Senhor, compartilhar via internet, Senhor, da Tua palavra à noite com o pastor. É isso que nós te agradecemos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Muito boa aula. pessoal. Deus abençoe. Muito boa mesmo. Amém. Tchau, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, galera. Parece que